tu tens entre 16 e 24 anos, a tua vida não está onde tu queres e tu sentes que ninguém te puxa para cima e que ninguém te exige nada, eu era exatamente igual. E isso quase me lixou a vida. Hoje em dia eu vendo high ticket para pessoas com o dobro da minha idade e pago as minhas contas desde os 18 anos. Mas há 3 anos eu era literalmente um parasita em casa dos meus pais, agarrado ao telemóvel, agarrado à PS4, agarrado ao conforto. Este vídeo é sobre como é que eu saí daí. E é sobre o que é que tu podes roubar desse sistema para ti. Ok? Por isso, deixa-me apresentar-te e dar-te algum contexto rápido. O meu nome é David, eu fiz 20 anos há um mês, vendo high ticket sales, ou seja, tickets enterprise acima de 20k por deal, para pessoas com o dobro da minha idade. Só falamos com empresas a faturar acima dos 500 mil euros de faturação. Mais provas, hoje em dia eu vivo sozinho e sou financeiramente livre desde os 18 anos. Meaning, ou seja, eu pago a minha casa, eu pago as minhas contas desde aí, mas até há cerca de 3 anos ninguém acreditava em mim, incluindo eu próprio. Zero. Ok? By the way, eu estou super, super doente a fazer este vídeo, não apetecia absolutamente nada, mas eu coloquei um desafio a mim próprio, que eu ia colocar um vídeo todas as semanas e vou documentar a partir daqui para a frente tudo, porque eu quero conseguir ajudar as pessoas que eram como eu era aos 17 anos. Ok? Por isso, let's get it. Eu vou dizer exatamente como é que era um dia meu normal quando eu tinha 17 anos. Eu acordava ao meio-dia, eu ficava a jogar FIFA na PlayStation 4 até às 2, 3 da tarde, sempre com o telemóvel ao lado, literalmente a fazer scroll no TikTok. Eu não fazia a cama, não ajudava em casa, tinha literalmente zero responsabilidade. Comia qualquer porcaria, ia buscar, voltava-me a sentar. Depois disto, ia buscar a minha namorada ao trabalho. Quando eu fosse buscar, voltávamos para a minha casa, ficávamos não sei, 6 horas a ver TikToks, séries no sofá, literalmente a vegetar. Depois desta tarde eu levava à casa à noite, voltava para a minha casa, mais TikTok, mais YouTube, mais jogos, mais conforto. Para além disto, eu adormecia tarde, hum, e depois voltava a acordar ao meio-dia outra vez. Ou seja, copiar, colar todos os dias, literalmente on repeat, sem parar. Isto depois de ter chumbado um exame de economia, by the way. O meu screen time eram 10 horas por dia, eu estava visivelmente abaixo do peso saudável e não tinha mais do que um amigo com quem realmente falhava. O que é que eu mais sentia nesta altura? Eu sentia que ninguém me exigia mais, mas eu também não. Absolutamente ninguém. Eu lembro que a minha mãe me dizia literalmente na cara: tu vais ser um parasita da sociedade. E honestamente dou-lhe razão, porque eu, naquela altura eu acho que era um parasita da sociedade. Porque para além de ser um parasita da sociedade, eu sentia-me super, hiper, mega fraco. E não só fisicamente, mentalmente. Ou seja, se acontecesse alguma coisa à minha família, à minha namorada, a alguém que eu quisesse saber e eu tivesse de os ajudar, eu não tinha corpo, não tinha cabeça, não tinha força, não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada. Ou seja, eu era completamente inútil. Literalmente inútil. O chamado snap aconteceu por causa da minha namorada. Contexto rápido. Ela na altura vivia na varanda do tio, literalmente na varanda do tio. Atenção, super props, e agradeço imenso por eles a terem ajudado e terem dado a varanda, senão, caso contrário, ela não teria sítio absolutamente nenhum para ir. Mas era uma varanda fria, era uma varanda minúscula, não havia literalmente espaço para ela poder esticar assim os braços, e ela tem 1,50 m, aliás. Eu vou deixar aqui uma foto, acho que ainda tenho uma foto. É uma história super, super longa, dava literalmente para fazer um vídeo à parte. O ponto é, uma pessoa que eu gostava, uma pessoa que eu amava, vivia num sítio onde eu não punha se calhar nenhum cão. E um dia depois de eu ir deixar em casa mais uma vez, naquele loop que eu fazia todos os dias, eu recebi uma mensagem dela que dizia: eu estou mesmo farta de viver nesta varanda fria e minúscula, eu não tenho sequer espaço para espreguiçar os braços para os lados. E quando eu li aquilo, alguma coisa mudou na minha cabeça, porque eu pensei: eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não mexer absolutamente nenhum músculo, nada vai mudar. Nada vai mudar hoje, nada vai mudar daqui a um ano, nada vai mudar daqui a 10 anos. Eu não a quero ver assim o resto da vida. Até porque, para além de viver a varanda, ela trabalhava 9 horas por dia num café e odiava aquilo. E eu não trabalhava, não estudava, não produzia absolutamente nada. Eu sentia-me genuinamente less of a man que ela tinha dinheiro e eu não, porque ela se esforçava acima de tudo e eu não. E sim, ela era uma mais velha, mas isso realisticamente é só uma desculpa. O facto é, ela estava a lutar, ela estava a tentar fazer mais e eu estava literalmente a ver TikToks. Eu lembro-me de uma coisa específica que é uma vez ela precisava de 6 euros
para ir de Uber para o trabalho, porque estava uma grande tempestade a chover. E eu tinha 6 € na conta e sem nenhum rendimento fixo. E então, quando ela me disse aquilo e quando isso aconteceu, alguma coisa mudou. E houve uma frase que ficou bastante na minha cabeça, que é: se eu não for a pessoa que puxa por mim e que garante que a minha namorada não tem de trabalhar e que garante que a minha família não tem de trabalhar, ninguém o vai fazer. Ninguém vinha salvar-nos, basicamente. Ninguém me ia salvar, nem a mim, nem à minha família. Nem os pais, nem o Estado, nem a sorte, nem um dia logo se vê. Ninguém vinha ajudar-me, ninguém nos vinha ajudar. Por isso, esse foi o ponto de ruptura. Agora, a partida não foi mágico, não foi giro, foi lento, foi sujo, foi cheio de falhanços, mas houve algumas regras que me ajudaram a mudar absolutamente tudo. Ok? E é isso que eu te quero dar hoje. Eu vou dar as principais regras que me ajudaram a dar a volta às coisas. Regra número um: faz as coisas independentemente de como te sentes. Ok? O maior erro que eu cometi durante anos, e mesmo no período inicial onde eu tentei mudar a minha vida, foi eu esperar estar motivado para fazer alguma coisa. Motivado para estudar, motivado para trabalhar, motivado para treinar. Isso é literalmente bullshit. Eu achava que eu tinha de me sentir excited e feliz para fazer algo. É bullshit. Hoje a minha regra é simples. Eu faço o que tem de ser feito, independentemente de como é que eu me sinto. Se está no calendário, se eu disse que ia fazer, eu vou fazê-lo. Ok? E não é uma regra tipo, uau, como é que eu nunca pensei isto? Não é uma regra sexy, mas muda absolutamente tudo. Ok? Exemplo real. Eu sempre odiei falar ao telefone. Se vocês literalmente perguntarem a amigos meus, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eles vão dizer: se tu ligares ao David, ele desliga-te o telefone e manda-te uma mensagem a dizer o que é que foi, o que é que precisas. Mesmo assim, eu passei horas a fazer cold calls por dia para a Skillabs, quando entrei. A tremer, a gaguejar, a ser rejeitado. E não o fiz porque me apetecia, mas porque eu sabia que era isso que era, ou eu fazia isso, ou eu continuava a ser um parasita. Tu não precisas de querer acordar cedo, tu não precisas de querer treinar, tu não precisas de querer estudar 3 horas o teu script, ou como é que vais fazer X, Y e Z na tua agência ou no teu negócio. Tu tens é de decidir que vais fazê-lo. E ponto. Ok? Regra 2: define objetivos ridiculamente altos. Isto foi outra coisa que me mudou. Ou seja, quando eu parei de pensar pequeno. Exemplo, eu pesei 70 quilos e queria chegar a 90 quilos de músculo. Em pouquíssimo tempo. É ridículo. É. Mas esse objetivo obriga-me a comer estupidamente melhor, a treinar estupidamente mais a sério, a dormir estupidamente melhor e a parar de colocar desculpas. E é exatamente noutros ramos, exemplo, é exatamente igual no dinheiro. Se tu queres sair de zero, de literalmente como eu estava, para pagares uma casa para ti e para a tua namorada, 1 hora por dia não chega, ok? Por isso, a minha dica é: objetivos inalcançáveis no curto prazo obrigam-te a tornar-te noutra pessoa. Regra 3: foca-te no teu próximo passo óbvio e não nos próximos 10 passos. Há uma frase do Goggins, do David Goggins, que eu adoro, que é: You know exactly what to do. Tu sabes que tu devias estudar em vez de estares no Instagram, sabes que devias treinar em vez de ficares no sofá, sabes que devias trabalhar no teu skill de, vamos imaginar, vendas em vez de estares no Discord com os teus amigos. Por isso, o teu problema não é tu não saberes o que fazeres, é que tu preferes convencer-te a ti próprio que é impossível porque não consegues ver o plano perfeito todo ainda. Então é do género: ok, eu sei o passo 3 e 4, mas eu não sei o passo 8. E o passo 10 não vai funcionar nunca na vida. Ok, eu quando comecei, eu decidi abrir uma agência de marketing, tal como 1 milhão de putos naquela altura. Eu não sabia fazer anúncios, eu não sabia entregar serviço, eu não sabia fazer pricing, eu não sabia criar uma empresa legal, eu não sabia contratar, eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu chumbei no exame de economia. Mas eu sabia uma coisa, que é: sem clientes, absolutamente nada destas coisas que eu acabei de mencionar interessam. Por isso eu foquei-me só nisso. Eu foquei-me só. Não quer saber de mais nada. Como é que eu arranjo clientes? E escolhi literalmente a forma mais difícil, mas que funciona quando ninguém te conhece, que são as cold calls, que era o que eu odiava fazer, era falar ao telefone. Mas o que é que eu fiz? Estudei no YouTube como fazer scripts, como ligar, como etc, etc. E liguei e falhei, levei não atrás de não, recebi pessoas a ameaçarem: se me voltas a ligar eu vou-te processar, de tudo. Mais tarde,
essa skill de conseguir fazer chamadas a frio foi exatamente o que me meteu na Skill Labs, que é onde eu estou hoje. Ok? Por isso, qual é que é a moral? A moral é para de esperar teres o plano perfeito, para de tentar saber os próximos 10 ou 100 passos e começa com o passo que tu já sabes que tens de fazer. O meu primeiro passo foi fazer a cama e arrumar a louça, que era uma tarefa que a minha mãe me pedia. E hoje em dia estou na minha segunda casa, vendo high ticket sales, todas as provas que eu já vos apresentei. Ok? Regra 4. Tens de aprender a falhar sem ficares destruído. Ou seja, tu não podes querer sair sempre bem na fotografia, tu não podes querer acertar sempre à primeira, tu não podes nunca querer ser gozado, tu não podes nunca querer passar vergonha. Porque se tu quiseres evoluir rápido, como alguém que eu era, que queria literalmente passar do zero para o 80, tu vais ter que passar por isto tudo. Por isso ensina-te a falhar. Faz uma coisa difícil, vai correr mal, não faz mal, analisa, ajusta, volta a fazer. Fizeste uma coisa difícil, correu menos mal, agora analisas, ajustas e voltas a fazer. Sem drama, sem novelas. Exemplo, quando eu comecei a ligar para empresas, houve donos de negócio que me mandaram literalmente à merda. Não diretamente, mas pessoal muito, muito, muito lixado. Atenção, exemplo, houve domingos em que eu liguei para leads e levei respostas nada simpáticas. Do género, tu não sabes absolutamente nada, que estúpido, estás-me a ligar um domingo, quem é que faz isso? E eu podia ter pensado, vês, man, isto não funciona, isto não é para mim, deixa estar. Tipo, as cold calls não funcionam, não consigo ter uma agência. Ou então eu podia ter feito o que fiz, que é, ok, falhei aqui, top, vou ajustar isto e amanhã vou levar mais porrada, mas vou ficar melhor. E vou levar mais porrada, mas vou ficar melhor. Isto é uma skill, ok? Voltar no dia a seguir é uma skill. Como é que tu ganhas a alguém que nunca desiste? Não ganhas, ok? Regra 5, tu vais ter de trabalhar mais do que todos e mesmo assim provavelmente não vai ser suficiente. Porque quando tu estás a tentar sair de eu não faço nada o dia todo, a minha mãe chama-me de um parasita social e o meu screen time são 10 a 12 horas diárias para eu pago uma casa, ajudo a sustentar uma relação, fecho clientes, high ticket, dou formação a pessoas para fazerem o que eu faço, não é com 30 minutos de leitura. Não é com uma hora de fazer coisas. Não é com dois reels de motivação por dia. Ok? Eu lembro-me de ligar para leads ao domingo. Eu lembro-me de trabalhar à noite quando amigos, poucos que eu tinha, estavam a sair, estavam a chamar. Eu lembro-me de estudar scripts quando me apetecia, era dormir. Eu lembro-me da minha namorada saber literalmente o pitch do meu CEO a fazer vendas, porque eu todas as noites ficava a ver as sales calls deles à noite para eu conseguir aprender a fazer igual. Ok? Não é equilíbrio, é uma fase de guerra. E tu mais tarde podes equilibrar-te, mas no início tu tens de meter um volume de trabalho que a maioria das pessoas não está disposta a meter. E é assim que tu ganhas. Ok? Regra 6. Ninguém vai acreditar em ti. Ninguém vai acreditar mais em ti do que tu mesmo. Ou seja, se tu não acreditares em ti, não existe mãe, não existe pai, não existe amigo ou qualquer mentor que consiga fazer isso por ti. Ninguém consegue acreditar em ti próprio por ti. E sem essa autoconfiança construída com ações todos os dias, tu vais cair à primeira crítica, vais cair à primeira piada, vais cair ao primeiro comentário de o que é que estás a fazer, estás a sonhar alto demais, tem cuidado, vais-te desiludir, escolhe algo mais seguro, mas porquê que não tentas algo mais seguro? Tu vais literalmente cair. Os haters mais perigosos são os preocupados. Literalmente. Os haters mais perigosos são as pessoas preocupadas contigo, porque tu não vês isso como um ataque e então acabas por ouvir o que eles estão a dizer. E tu nunca os vais silenciar a discutir com eles. Tu vais silenciá-los com resultados. Eu lembro-me de quando entrei na Skill Labs, os meus pais não acreditavam que era um trabalho a sério. Até que no primeiro mês que trabalhei, paguei-lhes um frigorífico, porque nós não tínhamos um frigorífico em casa. E atenção, não estou a tentar passar uma história de éramos completamente pobres, não é nada disso. É, não o nosso frigorífico avariou-se, não havia dinheiro para arranjar um novo e ficámos para aí 4 ou 5 meses com um frigorífico estragado. O que é que eu fiz? Primeiro trabalho, primeiro salário, pumba, comprei-lhes um frigorífico. Achas que eles aí deixavam de acreditar que eu tinha um trabalho a sério e que eu conseguia fazer coisas a sério? Yeah, ok? Mas esses resultados começam quando tu decides, eu vou apostar em mim até ao fim, mesmo quando ninguém vê o que eu estou a fazer.
que é o mais importante. Tu tens de acreditar em ti, porque ninguém vai acreditar em ti. Tens de ir sempre até ao fim e tens de dar ainda mais quando ninguém está a ver o que tu estás a fazer. Porque aí tu cais para o quê? Cais para os teus standards. Quando ninguém está a ver, tu cais para os teus standards. Boa. Regra número 7. O crescimento está exatamente nas coisas que tu estás a evitar. Normalmente, as respostas que tu queres, mais dinheiro, mais disciplina, mais força, mais respeito por ti próprio, normalmente essas coisas estão nas ações desconfortáveis que tu estás constantemente a evitar. Exemplo, acordar cedo sem ninguém te mandar, ficar a estudar quando podias, sei lá, estar a ver séries, estar a jogar, ligar para alguém que te pode dizer que não, ir ao ginásio quando estás cansado, ok? Tu não podes ter crescimento e conforto ao mesmo tempo. Porque um é o preço do outro. Tu ou estás confortável ou estás a crescer. Tu não podes ser os dois. Então isso significa que tu tens de estar voluntariamente na dor e no desconforto para poder sair mais forte do outro lado. Ninguém vai acordar cedo por ti, ninguém vai treinar por ti e ninguém vai ligar aos teus primeiros clientes por ti. Só tu é que o podes fazer. Por isso, mais uma vez, esqueci-me que regra que era esta que estávamos a falar, mas é isso, tu não podes ter crescimento e conforto ao mesmo tempo, o preço é um do outro, hum, e os verdadeiros resultados está na dor, no desconforto e na vergonha que tu tens estado a evitar todos os dias, ok? O que é que eu te posso dizer mais? Eu nunca tive ninguém que me dissesse isto aos 15, 16, 17 anos. Eu nunca tive alguém que me dissesse não, por acaso tinha alguém a dizer que eu era um parasita, mas nunca tive ninguém a dizer-me: ninguém te vai salvar, faz isto, faz aquilo, faz isto todos os dias, mesmo quando não te apetece. As coisas difíceis é o que te faz crescer, não podes estar sempre a acertar, acredita em ti porque mais ninguém o vai fazer. O que é que eu tive? Tive dor, tive críticas, tive vergonha, mas nunca tive uma espécie de um irmão mais velho a pôr o dedo na ferida, ahm, com provas do que é que ele já fez e do que é que já funcionou. Por isso porque é que eu estou a fazer este vídeo. O que eu vou fazer neste canal é exatamente isso. Eu vou-te mostrar a disciplina na prática, eu vou-te mostrar como é que eu vendo, estudo, trabalho aos 20 anos, vou-te mostrar os meus bastidores reais, o que é que corre bem, o que é que corre mal, o que é que eu aprendo, o que é que eu aprendi que já não faz sentido, como é que eu te posso ajudar e vou sempre exigir mais de ti do que alguma vez alguém te exigiu. Ok? Não vou ser o gajo que vai fazer motivação gira, eu vou ser o gajo que te vai dizer tu sabes exatamente o que é que tens de fazer e se não fizeres, a culpa é tua, ok? Por isso, pode ser que uma pessoa goste disso, pode ser que 1000 pessoas gostem disso, pode ser que ninguém goste disso, mas eu sei que o David de 16 e 17 anos literalmente dava todo o dinheiro que tinha na conta e todas as horas a ver alguém a falar sobre isso. Como é que ele saiu do zero para onde está? O que é que ele faz todos os dias? Como é que ele lida com as dificuldades? Como é que ele lida com a vergonha? Como é que ele lida com não lhe apetecer fazer as coisas? Como é que ele lida com o pessoal mais velho a tentar pisá-lo? Eu adorava ter tido alguém assim. E se tu queres que eu seja essa pessoa que eu precisava quando era mais novo, dou-te uma sugestão: subscreveres o canal, porque acho que o YouTube mostra mais os meus vídeos. E já agora, podes ver este vídeo aqui ao lado. Eu estou a fazer assim, mas eu não faço ideia como é que se mete o vídeo do YouTube aqui, por isso eu fiz um vídeo no canal que, onde eu explico as 5 merdas que tu tens de aceitar se quiseres vencer aos 19 anos. Um, por isso, este vídeo foi a história. Os próximos vídeos são o manual. Por isso, vemos lá. Forte abraço.